para vocês ficarem ligados, ficarem atentos, as dores de origem endodôntica, tá? Em geral, em condição de polpa viva, elas são assim. Elas sempre vão responder um estímulo térmico. Sempre vai ter uma história de estímulo térmico, gelado e quente. Vai se iniciar com uma resposta intensa, mas com remissão rápida. Então, é aquela situação do sorvete que o paciente toma e dá aquela pontada e logo que ele engole o sorvete, some e desaparece. Isso já é um primeiro indício de que tem alguma coisa, né, acontecendo. A questão é que cada vez que isso vai acontecendo, cada vez mais vai promovendo um dano, muitas vezes isso vai gerando um aumento desse colapso circulatório, áreas maiores vão sendo envolvidas, então eu vou tendo a intensificação desse sintoma e a demora para esse sintoma desaparecer, mesmo depois da estimulação ter terminado. Então, é onde muitas vezes o paciente pode relatar que ele toma lá a cerveja gelada dele, e que antes tomava cerveja, dava pontada e parava, e que agora ele toma o gole de cerveja gelada dele, que eu conheço gente que gosta de cerveja muito gelada por aí, afora nesse Brasil, né? E aí, quando toma o gole de cerveja gelada, o cara toma aquele gole de cerveja gelada, mas mesmo depois dele engolir, ele ainda sente que o dente dá uma pulsada, dá uma latejada. Esse pulsar, esse latejar é exatamente isso. É a fibra C que está sendo estimulada, porque o processo já está caminhando, evoluindo para a região central da polpa, tá? E aí, à medida que esse nó circulatório ele vai se agravando, esse quadro vai ficando cada vez mais intermitente, de maneira que daqui a pouco ele já não é nem mais provocado. Você tem episódios de dor. O paciente vem e relata episódios de dor em que pulsa, lateja durante um tempo, para, some. Mas estímulo ainda térmico ainda incomoda alguma coisa. Mas esse intermitente, esse começa, para, vai se repetindo e esse nó circulatório ele vai se agravando de uma tal maneira que, no final das contas, o que a gente tem é uma dor contínua, pulsátil, latejante, desesperadora, né? Como dizia um amigo meu, uma pulpite desgraçada, né? E aí, realmente, é uma situação, né, em que a gente precisa fazer cirurgia de acesso. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é óbvio. Qual é o tratamento para isso? Cirurgia de acesso, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu estou falando para vocês de condições de 70% dos pacientes. Bom, quando a gente tem evolução para necrose pulpar e início de processo de periodontite apical, eventualmente o início de uma infecção aguda evoluindo para abscesso e tudo mais, o que eu vou ter é que esses dentes eles vão responder intensamente a estímulo mastigatório. O dente vai estar sensível à mastigação, muitas vezes ele pode estar sensível só do paciente passar a língua, tá? E isso é facilmente identificável por um teste de percussão vertical. Produz uma sensação de dente crescido na boca, como eu já comentei com vocês aqui, onde o paciente vai relatar em que parece que o dente aumentou de tamanho, que quando ele fecha a boca é só naquele dente que ele toca, e isso é extremamente desconfortável. Muitas vezes os pacientes chegam para a gente e não conseguem fechar a boca, ele rala com a gente de boca aberta, porque não aguenta tocar um dente no outro, tá? Pode estar associado com um quadro de dor intensa, latejante. Às vezes o cidadão tem um quadro, a dor pulsátil latejante da necrose pulpar, e junto disso, essa sensação de flogose, essa sensação de dente crescido na boca, né? Esse sinal flogístico. E assim, não se assustar se na hora do acesso, que é a grande questão que a gente está falando aqui, esse dente começar a drenar. Drenar com secreção purulenta. Aliás, até eu dou uma recomendação para você. Se você faz uma cirurgia de acesso e começa a drenar na cirurgia de acesso, agradeça aos céus, porque isso é excelente para o paciente, é excelente para a melhora, né, Adri? Porque a verdade é que nem sempre é fácil, né, você conseguir estabelecer essa drenagem via canal quando você tem essa produção de secreção purulenta. Forma, pois, no ligamento periodontal lá embaixo, isso extrui o dente do alvéolo, coloca o dente fora da linha oclusal, então entra em contato prematuro, isso é extremamente incômodo para o paciente, e a verdade é que existem trabalhos que mostraram que a gente tentar estabelecer uma drenagem via canal, a gente só é bem sucedido em 30% dos casos. Por quê? Porque nem sempre o ponto onde forma pus, que é chamado de nucleoxidação, ele coincide com a saída foraminal.
Então, quando você consegue, numa cirurgia de acesso, produzir isso, ou quando você consegue, no momento de esvaziamento endodôntico, você consegue produzir uma drenagem via canal, agradeça aos céus, né? Porque é realmente uma coisa muito boa que acontece. Né? E porque, assim, acreditar que realmente esse aumento de volume, ele é verdadeiro. Então, baseado nisso, fique atento no ajuste oclusal. Então, nesse caso, Muito não é bem, só né? ficar, né, na Não é questão só do a cirurgia de acesso. acesso. Não, faz um ajuste muito além disso. Cuidado, porque na hora que você bate carbono, o dente tem uma mobilidade tão grande que na hora que você vai marcar, o dente afunda e não marca no papel. Então, é interessante você, além de secar bem o dente, firma o dente com o dedo para ele se parar, né, ficar firme, e aí sim você bate carbono e verifica. E depois, na hora da restauração, a gente restabelece esse ponto de contato que a gente sabe o quão importante é.